Mísia, tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Ele, tendo contornado para de Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa, Macedônia, e ajuda-me. Assim Paulo viu que aquela visão era Deus que estava, aleluia, o impedindo de ir para a Ásia, porque o cronograma de Deus, aleluia, era, aleluia, lá em Filipos. Paulo queria ir para a Ásia, mas Deus queria Paulo em Filipos. Paulo queria ir para a Ásia, mas Deus queria Paulo em Filipos. Nesta noite o teu coração aí é vontade de não estar mais aqui dentro, mas Deus não mandou tu sair. Deus quer tu em Filipos, porque aqui tem uma grande obra. Paulo queria ir para a Ásia, mas Deus colocou Paulo para Filipos, porque eu e você não faz o que eu e você quer. Eu e você estamos nesta noite num cronograma de Deus. Eu e você não faz o que o nosso coração manda. Porque se fosse por nós, já disse, vou dizer mais uma vez, eu e você não chegava aqui, porque, irmã Isabela, porque lá onde tu deixaste tem vento, tem tempestade, tua casa está um mar revolto, mas tu chegaste. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Paulo não vai. A Bíblia diz que tendo, pois, navegado de Troade, ele segue em diretura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia. O interesse de Paulo não era ir para a Macedônia, era ir, aleluia, o interesse de Paulo era ir para a Macedônia, aleluia, não era ir para a cidade de Filipe. A ideia de Paulo era pregar o evangelho na província da Ásia. Como ele não conseguiu entrar na Ásia porque o Espírito Santo de Deus o impediu. Aí agora eu quero entrar numa questão aqui. Tem pessoa que o Espírito Santo de Deus avisa, diz: olha, não vai por esse caminho, vai por aqui. Mas parece que tem comissão, não deixa entrar a palavra, não escuta a palavra de Deus. Aí faz o que quer, e quando quebra a cara, aí diz: ah, é porque é culpa minha, mas porque tu não escutou quando o Espírito falou. Eu já vou entrar lá no texto. Aleluia. Eu acho interessante, aleluia, que Paulo obedeceu. Paulo não fez o que ele queria. Paulo estava no cronograma de Deus. E eu e você só chegou aqui porque tinha um cronograma decretado nesta noite para mim e para ti. Irmã Isabela, tu não sabe como eu cheguei aqui, eu não sei, mas Deus, aleluia, Ele tem, aleluia, algo para ti nesta noite. Porque tudo está decretado debaixo da ordem de Deus. Aleluia. Aí ele vai para Troade, uma cidade portuária. Na noite que ele está dormindo, que eu tinha falado, aleluia, numa hospedaria, o apóstolo Paulo tem um sonho, uma visão. Um homem macedônico diante dele aparece, aleluia. Talvez até por sua vestimenta, Paulo entendesse na visão que o Espírito do Senhor, talvez por a vestimenta daquele homem, Paulo entendeu que o Espírito do Senhor estava levando ele para a Macedônia. De Troade, ele parte para Neápolis, que é o principal porto da entrada naquela Macedônia. E dali ele vai e caminha até a cidade de Filipe e se estabiliza lá na cidade e vai procurar esse lugar de oração. Teve uma coisa que me chamou a atenção aqui. É que quando Paulo chega lá, aleluia, a primeira coisa que Paulo vai, se estabelece, se hospeda. Paulo vai procurar um lugar de oração. Paulo vai procurar um lugar de oração. Paulo vai procurar um lugar de oração. Paulo vai procurar primeiro um lugar de oração. Porque Paulo, aleluia, Paulo era aquele que gostava de estar em contato com Deus. Aleluia.
Deus conduzindo a vida do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era conduzido por Deus. Bom é ser conduzido por Deus. Bom é ser conduzido por Deus. Tem gente que é conduzido por homens, mas aqui, aleluia, nesta noite tem um povo que está aqui porque está conduzido por Deus. Porque está conduzido por Deus. Direcionado, aleluia, aleluia. A gente vê, aleluia, várias vezes na vida dele que ele sempre estava conduzido por Deus, aonde ele ia, aonde ele fazia. Aleluia, se tu observar, o encontro de Paulo com Lídia não foi um encontro, aleluia, ocasional. Foi um encontro direcionado por Deus. Isso talvez, aleluia, não estava na agenda de Paulo, mas estava na agenda de Deus. Talvez não estava na tua agenda chegar aqui hoje, mas já estava na agenda de Deus. Já estava na agenda de Deus. Aleluia. Talvez não estivesse na agenda de Paulo, mas estava na agenda de Deus. Aleluia. Que houvesse aquele encontro. Tudo, aleluia, corroborou para aquele encontro. Para que Paulo chegasse na beira daquele encontro, daquele rio. E ali pudesse, aleluia, ter aquele encontro para ele se aproximar daquelas mulheres de uma forma muito intencional. Quando eu estava em casa, eu achei uma coisa muito interessante. É que a Bíblia vai dizer, aleluia, que tinha outras mulheres lá, não é verdade? Mas tu observou, por que foi que só tinha o nome de Lídia? Só apareceu o nome de Lídia. Porque pode até ter multidão, pode até ter muita gente, mas Lídia se destacou. Porque ela não era convertida, mas ela temia o Senhor. Lídia se destaca. Tem um bocado de mulher ali, mas a Bíblia só falou o nome de Lídia. Por quê? Porque Lídia tinha algo diferente. Porque Lídia tinha um coração diferente. Lídia ainda não tinha tido encontro com Deus, não tinha se convertido. Mas Lídia tinha algo dentro que fazia ela reverenciar aquele Deus. Com certeza ela já tinha ouvido falar naquele Deus, sim. Ela venerava aquele Deus. E ali, aleluia, a Bíblia fala, aleluia, daquela mulher, aleluia. A Bíblia vai dizer, aleluia, onde é a cidade que ela se encontrava naquela hora. A Bíblia vai dizer que aquela mulher ali era uma mulher rica, vendedora de púrpura. Aquela púrpura que ela vendia, aleluia, só podia comprar quem tinha dinheiro. Mas apesar de Lídia vender púrpura, apesar de Lídia, aleluia, ser bem financeiramente, Lídia temia a Deus. Lídia era acolhedora. Lídia era hospitaleira. Lídia era diferente. Porque o problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro de ter e ser um Deus na tua vida. Ah, tem muita gente que tem bens e coloca o bem na frente de Deus. Tudo tem que sair do jeito dele. Tu já parou para pensar quantas vezes eu e você faz agenda? Quantas vezes eu e você anota no papel e diz, vai ser assim, desse jeito, mas Deus nos conduz a momentos que podem mudar a nossa vida. Talvez tem pessoas que chegaram aqui e os planos não eram estar aqui, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que tu está na agenda dele. Não adianta tu correr, se tu correr ele tem um anzol para te buscar. Se tu correr, Jesus tem um anzol. Se tu correr, Jesus tem um anzol. Se tu correr, ele tem um anzol. E ele sabe pescar, ele dá corda, ele dá corda. Ele vê teu coração, ele te sonda. Já tentaste até sair, mas o Espírito não permite. Aleluia. Aleluia. Eu e você estamos reunidos nesta noite aqui, não é ocasional, mas é proposital. Mesmo para
aquelas pessoas que pensou, aleluia, me arrumei, aleluia, para vir. Eu me arrumei, irmã Isabela, para eu vim porque eu quis. Mesmo que você ouça tudo isso, você está aqui porque Deus quis que você estivesse. Porque foi o Espírito Santo que te trouxe, porque tu duvida. Aleluia. Aleluia. E o mesmo Deus, aleluia, que abriu o coração de Lídia. E o mesmo Deus que abriu o coração de Lídia é o Deus que vai abrir teu coração nesta noite para tu entender a palavra. É o mesmo que vai abrir teu coração nesta noite. Não adianta só temer. Não adianta, aleluia, só reverenciar. Tem que entender. Aleluia. E quando Paulo chega ali à cidade, ele vai ali no sábado com a suposição de encontrar um lugar de oração. Paulo não vai, aleluia, para se encontrar com Lídia e com as outras mulheres que estão lá. Paulo vai em busca de um lugar de oração. Alguns historiadores dizem que na entrada de Filipe, no portico, tinha uma escrita dizendo que ninguém poderia levar para lá, para Filipe, aleluia, religiões diferentes. Por isso que Paulo entra lá para procurar um lugar, aleluia, numa beira do rio, porque ali era um lugar mais escondido. Mas o que eu acho interessante também, apesar dos historiadores dizer isso, é que quando Deus quer que a palavra dele seja pregada, não tem barreira, ainda que seja na beira de rio, ainda que seja num beco, ainda que seja numa favela, a palavra ela vai ser pregada e as portas do inferno não vão prevalecer. Aleluia, aleluia, aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que quando Paulo chega ali na beira daquele rio, aleluia, em um sábado, que está ali, aleluia, a Bíblia vai dizer, aleluia, e assentado nós falamos as mulheres que para ali tinham concorrido, e certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Isso quando eu ouvi temente a Deus, temente a Deus. Mas a Lídia não era convertida, ela ainda não tinha se convertido, não tinha se batizado, mas a Bíblia vai dizer que ela era temente a Deus. E porque tu que é convertido, batizado, não teme. É tanta gente convertido, batizado, tá no pecado, prostituição, adultério. Não era convertida, mas quando ela, aleluia, chega ali, o Espírito de Deus diz que ela temia a Deus, que ela o reverenciava. Mas desses últimos dias, irmã Isabela, é congresso, mas eu falo que o Espírito Santo manda. Aí tem gente convertido, batizado, mas não deixou o que não presta. Ela era temente a Deus. Ela era temente a Deus. Aleluia. 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 Era uma mulher temente a Deus antes da sua conversão. Ela era temente a Deus, mas foi naquela hora que ela se converteu ao Senhor que ela teve um encontro com Jesus. Aleluia. Era necessário Lídia ter um encontro. Ela já temia, mas era necessário ela ter um encontro. Aí tem gente que já é batizado, tem gente que já tem, mas é necessário ter um encontro com Ele. Ele está dizendo aqui nesta noite, é necessário ter um encontro comigo. Se levanta nas madrugadas, vai ler, vai orar, vai estudar a minha palavra. É necessário que tu entenda. Eu vou abrir a tua mente, a tua visão.
dizer, aleluia, que essa mulher, aleluia, ela é de Tiatira. Ela é de Tiatira, onde, aleluia, ela tirava a sua renda. Ali, aleluia, vendendo púrpura. Aonde aquela mulher ali representava uma associação têxtil. Ela vai para Filipos comercializar lá. E ao mesmo tempo que Deus direcionou Paulo para lá, aquela mulher não era para estar ali, mas Deus, aleluia, direciona o encontro dela com Paulo. Ela sai de onde ela estava e vai estar justamente aonde Deus leva Paulo, porque é Deus quem marca encontro na terra. Lídia era uma comerciante, aleluia, mas Deus tinha um encontro marcado para Lídia, para que ela pudesse ouvir a mensagem do Evangelho, aleluia, para que Lídia pudesse ouvir a mensagem do Evangelho, e Lídia entendeu, aleluia, que só existe um Deus. Ela entendeu que Deus criou e sustenta todo o universo, e ela teve só adoração e obediência a Deus. Aí a gente olhando para a vida de Lígia e para a nossa história hoje, a gente começa a pensar, quantas pessoas Deus já pode estar trabalhando, aleluia, no coração nesta noite, para que alguém possa compreender o Evangelho. Talvez você esteja aqui, você ouviu falar de Deus como eu tinha falado, você até se emocionou, mas você nunca teve um encontro com Ele. Você até se emociona com os louvores, você até louva, mas não sente mais o fogo do Espírito. É necessário ter um encontro nesta noite. É necessário ter um encontro nesta noite. Aleluia, aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, glória a Deus, o coração de Lídia é aberto. Ela abriu o coração para a cruz. O coração, aleluia, ela abre para a mensagem da tumba vazia. Lídia entendeu que a tumba estava vazia e que Jesus está vivo. O teu Deus é vivo. O teu Deus é vivo. O teu Deus está vivo nesta noite. Porque, irmã Isabela, porque muitas vezes, aleluia, nos comportamos como se o nosso Deus fosse morto. Nós muitas vezes não acreditamos que Ele ainda cura. Muitas vezes não acreditamos que Ele ainda é o Deus do passado. Muitas vezes desacreditando que Ele pode arrancar um câncer agora se Ele quiser. Ele pode curar nenhuma nesta noite. Ele arranca a depressão. E enquanto está aqui no cronograma de Deus, Ele vai lá na tua casa. Ele fecha a sepultura. O que eu acho interessante nessa mulher é que ela era uma mulher empreendedora. Ela vendia púrpura e era da cidade de Tiatira. Ela não foi passear com a família ali para trabalhar. Aleluia. Ela não foi passear com a família, ela vai para trabalhar. Se nós considerar que ela, aleluia, é apelidada de Lídia, porque segundo os historiadores, aleluia, ela é da cidade de Lídia e era apelidada por Lídia, que vendia, aleluia, aquele, aleluia, pó, ou talvez o tecido, aquele pó o qual era extraído do fundo do mar, das ostras. Aquela mulher vendia, mas o que me, aleluia, deixa, aleluia, o coração fervendo é a humildade que Lídia tem. Lídia era humilde. Lídia não era soberba. Lídia não tinha raiva da irmã e ficava aí no coração com ódio, olhando com o olho mal para a irmã, não. Lídia tinha um coração diferente.
material era caro, mas Lídia é humilde. É tantas pessoas nesses últimos dias, porque tem alguma coisa que quer te pisar, quer me pisar, diz que é melhor do que ti. Não vou falar com ela não, porque nenhuma roupa ela tem para vestir. Mas assim diz o Espírito do Senhor: Lídia, foi eu que te escolhi. Porque quando Deus te capacita para algo, quando Deus te dá condições para que você tivesse o que você tem, foi também para seu conforto, mas também foi para glória e honra do reino dele. Deus não quer dar só bem material para tu ficar guardando numa caixinha, não. Deus quer, aleluia, que tu ajude quem precisa. Deus quer que tu dê um pão a morador de rua. A Bíblia vai dizer, aleluia, no capítulo 14, aleluia, versículo, na parte B, aleluia, que o Senhor, na parte A, que o Senhor abriu o coração de Lídia. O que é que eu entendi, irmã Isabela, nessa noite, aleluia? É que quem abre o coração é Deus. Quem abre o entendimento é Deus. Não é mérito de pregador, nem é mérito de homem. Quem abre o coração é Deus. Se uma alma se render, foi Deus. Se Deus te der alguma coisa, aleluia, foi Deus. Não é homem, o mérito é de Deus. Sabe por quê? Porque tem gente que diz assim: se eu não fizer, não acontece. Se eu não estiver comandando, vai dar tudo errado. Se Deus quiser dar tudo errado do mesmo jeito, aleluia, para tu deixar de ser certo. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que o Senhor abre o coração de Lídia. Aleluia. O Senhor abre o coração para ela entender o que Paulo dizia. Ela precisava compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. É feito, eu tinha dito, tem pessoas que até frequentam a igreja, mas ainda não entendem o Evangelho. E Deus abriu o coração dela para que ela entendesse a maravilhosa graça do Evangelho. Outra coisa que eu percebi é que Lídia, ela se tornou uma mulher influenciadora. Porque a Bíblia vai dizer que no capítulo 15, na parte A, quando ela é batizada, aleluia, versículo 15, capítulo 16, versículo 15, na parte A Bíblia vai dizer que, tendo ela sido batizada com os da sua casa, a fé dela, aleluia, penetrou dentro da casa dela. Ela é batizada. Aí quem sabe Lídia, ela era comerciante, não era? Aí quem sabe Lídia tinha funcionários. Não, ela aqui não está dizendo não, mas eu estou fazendo uma conjuntura. Aí Lídia chega lá e diz: olha, aí tem um Paulo que está pregando, aleluia, um Jesus que morreu, ressuscitou. Não é Jesus de barro, não é Jesus de madeira, é o Jesus que está vivo, está vivo, está vivo. O meu Jesus está vivo. Ele está vivo. Quando aquelas mulheres chegam lá na tumba, aí um anjo chega delas e diz: ei, o que é que vocês estão procurando no meio dos mortos? Aquele que vive, aquele que vive. Imagina agora Lídia influenciando dentro da sua casa. Lídia ali agora não está sendo, aleluia, aquela mulher, aleluia, eu vou só conjecturar que é congresso de mulher, aleluia, que toda hora é reclamando, que toda hora é murmurando. Lídia ali agora está tendo paciência e contando as boas novas do Evangelho. E algo diferente está acontecendo ali. Porque, aleluia, na casa de Lídia vai ser uma, aleluia, de lá onde sai a principal igreja da Europa. Porque Lídia não se deixou influenciar, ela influenciava. Daniel não foi influenciado. Ele estava dentro da Babilônia, mas ele não se corrompeu. Ele não quis os manjares, não. Ele influenciou. Porque, irmã Isabela, porque a ordem para ti nesta noite, aleluia, não se deixa ser influenciado, influencia.
Irmã Isabela, mas a minha casa, meu marido não tem mais jeito, aleluia. Continua vindo para a igreja, continua orando, chega em casa, influencia através da palavra, tem paciência, aleluia, porque o Espírito está falando nesta noite, aleluia. Mas mãe Isabela só nem sabe como eu sou explosiva. Aí ele diz assim: ei, toma meu fardo, que eu sou manso, meu fardo é leve. Aleluia. A Bíblia não diz assim que todos se batizaram. Diz que foi Lídia que se batizou e foram todos para a casa dela. E ela e toda a sua casa roga a Paulo: se julgares que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso, a Bíblia diz. Aleluia. Porque se você observar, aleluia, Lídia também era uma mulher trabalhadora, visionária, aleluia. Lídia, ela exerce ali, aleluia, tipo uma líder ali dentro da casa dela, aleluia. Lídia tem uma influência positiva na casa dela, aleluia. E ali o evangelho, aleluia, através da casa de Lídia foi espalhado, aleluia, glória a Deus. Será que temos pegado, aleluia, nossos filhos, nossos parentes, temos ensinado de verdade o evangelho? Será que temos pregado mesmo o evangelho? Ou é só capa? Aleluia. E o resultado? Eu disse, o pastor, estava dizendo ali a ele que quando tem muita comissão, disse ele que eu ia entregar no horário. Ele falou comigo. E para fechar, a Bíblia vai dizer, aleluia, e essa mulher Lídia, aleluia, o qual a casa dela foi centro, aleluia, de uma das primeiras igrejas da Europa. Quanto mais, aleluia, a palavra era pregada, aleluia, os filhos de Deus cresciam em números. Quanto mais a palavra entrava dentro da casa dela, eu tenho certeza que ela se fortificava espiritualmente. E o que eu acho mais interessante é como foi na casa de Lídia. Se tu observar, aí no capítulo 16, versículo 31, que depois daquele carcereiro trazer, aleluia, Paulo para fora, aleluia, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Aí no 31 diz: responderam-lhe, Paulo, crê no Senhor Jesus Cristo e tu e a tua casa será salvo. Sabe por que foi que Paulo disse isso? Porque tu percebe, aleluia, que já tinha acontecido lá na casa de Lídia. Porque a Bíblia vai dizer, aleluia, que Lídia, aleluia, por ter influenciado ela e os dela foram salvos. Aí Paulo olhou e disse assim, era como se ele estivesse dizendo assim, ó, respondeu, crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e tua casa. Era como se Paulo tivesse dito: se deu certo na casa de Lídia, vai dar certo na tua casa, carcereiro. Crê no Senhor Jesus, tu e tua casa e serás salvo. Se deu certo na casa de Lídia, vai dar certo na nossa casa. Se nós ficar de acordo com Lídia, se nós for temente se influenciar e não deixar ser influenciada, vai dar certo. Aquele teu marido, ele vai mudar. Aquele teu filho, ele vai mudar, aleluia. Não desiste. Mas Isabela, tu não sabe a penina que arrude, aleluia, mas não desiste, aleluia. Porque para cada penina tem uma Ana, aleluia, que chora. E o Senhor dá resposta. Eu agradeço a oportunidade, irmão Jesus. Meus amados irmãos, eu queria aqui fazer alguns comentários sobre esta palavra, sobre esse tema e fazer aqui um convite. A primeira consideração é que tem 3 tipos de pessoas aqui nesta noite, seja aqui, seja ali. E é importante que a gente se situe, porque se a gente não se situar, a gente não sabe as decisões que temos que tomar a partir de hoje. Mas veja, queridos, a palavra do Senhor nos revela, aqui no capítulo de número 15, que esta mulher, embora fosse uma comerciante, embora fosse uma dona de casa, estava ali
lavando a roupa no rio e também orando, mas o fato de a gente orar sem estar debaixo da sombra do Onipotente, a Bíblia diz que esta oração não tem eco no céu. Eu queria que colocasse no telão aqui para vocês, João capítulo 9, verso 31. Anote aí na sua Bíblia. João 9, 31. Ah, pastor, todo mundo ora e está tudo certo, Deus ouve todo mundo. Isso aí é o que diz o mundo. A palavra de Deus não diz isso. João 9, 31. Está o texto aí. Ó. Ora, nós sabemos que Deus não ouve ou não ouve? Não. Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Pecadores aqui é pessoas que estão sem Cristo ou afastadas de Cristo. Ateus, ok? Não ouve essas pessoas. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse, então veja, esta mulher, a Bíblia diz que ela servia a Deus, mas não fazia a vontade de Deus. Então veja, se você está indo para a igreja, se acostumou na igreja que você congrega, com glória a Deus, com aleluia, e você faz isso como um ritual mecânico, mas se você ainda não obedece a Deus, a Bíblia diz que o Senhor não te ouve. Podem dizer o que quiser, mas a palavra diz que não ouve. Então veja, ela estava no lugar certo, no lugar de oração, com pessoas de oração, não é? Mas como ela ainda não obedecia a Deus, Deus não, segundo a palavra, Deus não ouve. Vamos agora, queridos, para o verso 14. E esta mulher, a Bíblia diz, queridos, que ela servia a Deus. Veja, queridos, isso não pode confundir a minha e a sua mente. Espera aí, como assim? Ela servia a Deus de que maneira? Porque tem como a gente servir a Deus sem obedecer? Não tem. E se ela ainda não tinha a Cristo, ela estava orando, a oração batia no teto. E ela servia a Deus como? Provavelmente ela fazia algumas coisas de boas obras, não é? Provavelmente ela se deixava entender pela família e pela sociedade de que ela acreditava no Deus de Israel, mas na verdade ela ainda não estava debaixo da sombra do Onipotente, ela ainda não era filha de Deus. Porque a palavra de Deus nos revela lá em João capítulo 1, verso 12, a todos quantos nele creram e o confessaram, a esses se dará o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, veja, Paulo poderia perceber nela algumas ações de alguém que estava próxima do Evangelho. Mas aí Paulo poderia ter perguntado a ela: Dona Lídia, a senhora toma ceia aqui? Ceia? Não. Aliás, nem sabia que... porque o Senhor diz lá em João 6,53, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então, você pode ter boa intenção, você pode até gostar do Deus de Israel, mas você precisa passar a obedecê-lo. Porque tem muita gente que crê em Deus, como esta mulher cria, mas não passou para o próximo passo. João capítulo 12, versos 42 e 43. João 12, 42 e 43. Anote esses versos aí para depois você estudar. João capítulo 12, versos 42 e 43. Olha só que texto interessante. Apesar de tudo, o que é o apesar de tudo? As pessoas iam para a igreja, as pessoas iam, ela estava no grupo de oração, elas adoravam, elas glorificavam porque os outros glorificavam, mas a Bíblia diz, apesar de tudo isso, muitos dos muitos dos principais creram nele. Veja, esta mulher aqui, Lídia, ela tinha já crido no Deus de Israel? Já, porque a Bíblia diz que ela servia muitos
dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da igreja. Não, eu sou católico, eu sou católica, eu não posso confessar, senão vão me expulsar de lá. Olha, está escrito aqui 2000 anos atrás. Creram, estava no ambiente de crente, estava no ambiente de adoração, estava no ambiente de oração, cria no Deus, mas não confessavam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então veja, mas a Bíblia diz que o Senhor, o Espírito Santo, abriu o coração dessa mulher. Deus hoje está abrindo o teu coração para você sair da religiosidade e passar a ser serva mesmo, serva de verdade. Veja, aquele jovem rico, ele fez a melhor pergunta do mundo: Senhor, o que eu preciso fazer para mim herdar a vida? Quando Jesus responde para ele, ele diz assim: não, essas coisas religiosas todas eu já faço desde jovem. O que me falta ainda? Ou seja, a alma dele chocava com o corpo dele. A alma dele dizia assim: mas ainda não está. E ele disse: não, o que me falta ainda, porque eu sei que eu faço isso que a religião me obriga a fazer, me pede para fazer, eu estou acostumado a fazer, mas a minha alma diz que isso não basta. Isso não basta. Então, meus amados irmãos, esta mulher, o Espírito Santo abriu o coração dela para ela entender que o que ela fazia até aquele momento, aparentemente, religiosamente parecia bom, mas não bastava. Ela precisava dar um passo à frente, um passo a mais, em direção à vida eterna. E ela deu este passo. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas se você ainda não confessou Jesus com seus lábios como Senhor e Salvador, você está igual a Lídia quando encontrou a Paulo. Você está religiosa, você ora, não sabia que a oração bate no teto, mas a partir de hoje tu sabe. Você estava lá no meio fazendo boas obras, dando uma roupa usada, dando alimento às vezes para alguém, fazendo alguma coisa lá na religião, mas isso não basta. Precisa crer e confessar e permanecer. Talvez você não está nem tomando ceia, e o próprio Senhor Jesus diz assim: se você não come da minha carne, João 6,53, Júnior, João 6,53, se você não come da minha carne e não bebe do meu sangue, você não tem parte. Não, mas eu estou na igreja, eu estou indo. Mas a Bíblia diz que você não tem parte. E é isso, está namorando com alguém e essa pessoa diz que a partir daquele momento você não tem parte. Você acha que o namoro continuou ou terminou? Terminou. João 6,53. João 6,53. Tá lento aí o som, hein? Estão comendo sanduíche aí já? Quando eles demoram ali, tem alguma coisa errada de comida. Juninho e Luquinha, 2 boca grande. Aí já está ali, ó. Jesus, pois, lhe disse. Quem foi o pastor que disse ou não? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne, o pão na ceia, e não beber do meu sangue, o cálice, não tereis vida em vós mesmo. Então talvez você chegou aqui hoje e já está 3, 4 meses sem cear. Está indo para a igreja lá, ou aqui, ou lá, mas está sem cear. E a Bíblia diz que o Espírito Santo abriu o coração daquela mulher, Lídia, para compreender a verdade e se libertar. E eu quero fazer um convite hoje, para você que chegou aqui. Se você ainda não confessou a Cristo, você pode estar orando, mas não funciona. Você pode estar no meio de gente que está a caminho do céu, mas você ainda não está. Você precisa primeiro se entregar, e se já se entregou, precisa obedecer. E
E se você está sem cear, você não fica 3 meses sem tomar banho, não fica 3 meses sem trocar de roupa, não fica 3 meses sem comer um miojinho. Agora está 3 meses conhecendo a verdade e desobedecendo a verdade. Eu quero orar por você. Onde está você nesta noite? Que entendeu que Deus abriu o teu coração e só depende de você romper a barreira deste banco e vir aqui para nós orarmos para você reatar a aliança com aquele que pode todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Eu não estou convidando você para congregar aqui, estou convidando você para você se salvar, porque se você ainda não tinha entendido a verdade, nós abrimos aqui algumas coisas simples e rápidas por causa do horário, para você poder tomar a decisão de agradar a Deus a partir desta noite. E se você está conosco, não deixe a oportunidade passar, aproveite, porque como já foi dito aqui, Deus te trouxe aqui com um propósito. Havia uma agenda para você lá, montada por Deus. E se você não aproveitar a agenda, depois não vai dizer, oh Deus, mas se eu soubesse. Não, você sabe, e só depende de você. Onde está você nesta noite, que quer receber essa oração e reatar a sua aliança com o Senhor Jesus? Ah, pastor, mas eu não sei, porque a igreja não deixa eu cear, porque eu não baixei as águas, ou porque eu estou morando junto. A salvação individual. Baixar as águas não é critério salvífico. Não estamos falando de membresia da igreja, nós estamos falando de corpo de Cristo. E entra no corpo de Cristo quando crê e confessa. E se você não está comendo e bebendo a ceia, eu quero orar por você. Tem alguém nesta noite? Em nome de Jesus, rompa a barreira do banco. Aproveite. Essa senhora que está com esta criança, você está com Cristo firme, senhora. E a senhora não pode ficar neste banco aí, porque Deus trouxe você aqui porque você estava na agenda dele. Agora você só não vai entrar na agenda se você rejeitar a palavra que foi colocada no teu coração nesta noite. Aproveite esta oportunidade. Acerte a conta com o Todo-Poderoso. No final do ano, eu achei algo interessante no final do ano. A televisão estava entrevistando algumas pessoas na rua e dizendo, olha, tu vai receber o 13º, o que tu vai fazer com o 13º? Ah, eu vou pagar minhas contas, porque eu quero entrar no ano novo com crédito. E eu fiquei pensando, minha amada irmã Simone, eu falei, por que tu não faz isso com o céu? Acerta suas contas lá, no céu, para entrar no ano com crédito. Crédito com quem? Com Deus. Hoje, minha amada, venha zerar sua conta no céu. Tira o seu nome do SPC do Serasa do Céu e põe ele no livro da vida. Aproveite esta oportunidade. Pastor, a igreja quer orar pela sua vida, querida. Não estou convidando você para congregar aqui. Estou convidando você para você se salvar. Porque a morte pode chegar e se morrer sem Cristo, perdeu tudo. Se a trombeta soar sem Cristo, perdeu tudo. Aproveite esta oportunidade. Mostre o caminho para a criança em que ela deve andar. Se ela não vê você no caminho, como a criança vai andar no caminho se não vê os pais no caminho? É um processo. Por isso, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, os versos 6 a 10, o Senhor diz, ensina a criança quando acorda, quando toma café, quando sai com ela para a escola, quando volta da escola, quando almoça, quando vai jantar e quando vai deitar. E no dia seguinte também. Todos os dias. Esse é o papel do pai, da mãe, do avô e da avó. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, é impressionante, queridos. Vou contar uma história rápida aqui, que talvez alguns de vocês já sabem. Toda terça-feira nós estamos no presídio. Aí, alguns fazem o que você fez, assim. Pastor. Eu falo assim, se chegar os agentes penitenciários aqui com os cão e mandar vocês ficar peladão, vocês ficam peladão ou não ficam? Lógico, pastor. E se eles mandarem vocês peladão, botar a mão na cabeça e ficar olhando cara na parede, vocês põem ou não? Lógico, pastor. Não tem que obedecer. Falei, então, vocês são muito incoerentes, cara. Vocês obedecem ao agente penitenciário, mas não obedecem a Deus que quer te salvar. É incrível isso, meus amados irmãos. É incrível. Como o ser humano fala, não, Deus, o Senhor quer me salvar, mas eu não quero ser salva. Eu quero viver do meu jeito. Sabendo que o destino é lago de fogo. Aleluia. Esta jovem amada, convidada da missionária
Está tomando ceia, querida? Está firme com o Senhor? Não, esta amada aqui, desta cor. Como se chama esta cor aí? É um mostarda? É. Não entendi, querida. Sim, mas está tomando ceia, está certinho? Ah, então, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Agora, meus amados irmãos, agora a conversa é com a gente. Se tem alguém que está dentro, já está com Cristo, mas não está fazendo o que Lídia está fazendo, ou o que Lídia fez, será que nós estamos servindo a Deus realmente? Ou nós estamos achando que cada um para si e Deus para todos? Reflita sobre isso. Nós já vamos orar aqui para encerrar, mas reflita sobre isso. Se o seu comportamento não está como o de Lídia, quando você abre a Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 2, vocês vão ver que a carta do Senhor Jesus ao líder da igreja de Tiatira, uma igreja que começou na casa de Lídia, mas que ao longo do tempo cresceu, mas se distanciou da verdadeira palavra. Estava permitindo entrar no seu coração, na sua mente, doutrinas diferentes da verdadeira palavra. Cuidado, analisa e compara com a Bíblia o que você ouve e fica com a palavra de Deus, porque desta maneira você vai estar servindo a Deus, você vai estar dando frutos, menos conversa e mais frutos. É assim que o Senhor analisa a minha e a sua vida. Lídia deu fruto, deu tanto fruto, que ganhou a família para Cristo, que abriu o culto na tua casa e que expandiu de tal maneira que se criou a igreja que recebe uma carta do Senhor orientando essa igreja em Tiatira. Meus amados irmãos, eu e você podemos fazer mais, podemos trabalhar mais, podemos servir mais, podemos ganhar mais almas, podemos fazer a obra do Senhor com alegria no nosso coração. Amém, queridos? Os corais juntos vão louvar a Deus, um hino como estava planejado, e aí nós já vamos distribuir as lembrancinhas e os lanches para a gente encerrar. Amém? Onde são as herdeiras de Jeová? Glória, glória. Onde são as escolhidas de Jeová? Glória, 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 glória. Ruth, você está pronta para marchar? Sim, serei fiel. Minhas filhas companheiras eu não vou abandonar. Esther, você está pronta para marchar? Sim, a estratégia Deus já me deu. Eu vou orar.
distribuir as lembrancinhas, eu queria convidar a cooperadora Sineide para estar aqui conosco, por favor. Queria convidar a dirigente, os líderes das comissões para estar aqui com a gente na frente também. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é a líder do grupo que está aí? Vem, irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Está com medo, missionário Santinho? Glória a Jesus. Suba, por favor. Glória a Deus. Minhas amadas, nós vamos dar uma lembrancinha para vocês. Em gratidão a vocês estarem conosco nesta noite. E também em gratidão a Deus pela vida de vocês. Sabemos que esse trabalho é um trabalho árduo, né? Muita luta, às vezes decepções, traições, coisas que acontecem no dia a dia e que vocês parece que tem que ter aquela armadura de Deus, como diz lá em Efésios, para poder suportar a pressão do trabalho de conduzir as mulheres que estão sobre os cuidados de vocês para adoração, para oração e para servir a Deus, não é? Muito obrigado. Receba o nosso abraço, nosso carinho através da cooperadora Sineide, a nossa líder. Glória a Deus. Não, pode ficar aqui, nós vamos orar por vocês. Vem cá, amado, nós vamos orar por vocês. Queria pedir para o pastor Célio orar por essas amadas líderes. E em seguida já vamos distribuir a lembrancinha para as irmãs. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar por essas mulheres guerreiras. E assim oramos. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a tua serva, Pai. E Deus, sedentas, Pai, querido Deus, de fazer a tua obra, Pai. Continua ajudando elas, dando força estratégica, sabedoria. E Deus, dando força no coração para que elas nunca desista, Pai, de fazer a tua obra, fazer a tua vontade, Pai querido. Meu Deus, usa elas, Pai querido, no ministério delas, Pai. Meu Deus, que elas sejam, Pai querido, uma bênção na tua presença, Pai querido. Meu Deus, e aonde elas colocar as plantas dos pés, meu Pai. Meu Deus, que cause, Pai querido, Deus, oh Deus, que cause seguimento para que a tua palavra, Pai querido, Deus, acompanhe o coração delas e que elas tragam, Pai querido, Deus, a vida daquelas pessoas que se juntares a elas, Pai querido, como Lídia fez, Pai querido, Deus, no seu coração, desejar, Pai querido, Deus, de colocar em prática as tuas palavras, os teus mandamentos, Pai. Abençoa elas, seus planos, seus projetos, seus sonhos, suas famílias, meu Deus, o ministério dela, meu Deus, para a glória do teu santo nome, é assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E a igreja de concordância diz, amém. Glória a Deus, queridos. Eu queria também convidar a missionária Valderias para vir aqui receber uma lembrancinha nossa. Glória a Deus. Glória a Deus. Amada missionária, Deus abençoe, viu? Missionária Valderias, glória a Jesus. É a nossa segunda dirigente aqui. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, missionária, pela sua saúde. Estamos orando pela sua saúde, viu? Quero pedir o presbítero Arlindo, papai, para orar pela missionária Valderias, querido. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, aqui estamos entregando a tua serva, Senhor. Usa ela, Pai, conforme seja o teu querer, Pai. Dai saúde a ela, Pai. Cura toda doença e enfermidade que estiver afligindo a ela, Deus. Vai limpando toda a alma, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos com certeza das vitórias, porque com o Senhor só há vitória, não há derrota, Pai. Em nome de Jesus nós estamos entregando nas tuas mãos a tua serva, Senhor. Cura ela, liberta ela de todo mal, de todo empecilho do erro do mundo, Pai. Usa ela para a glória do teu nome e que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. A missionária Valderias fica aqui, que nós vamos agora, junto com a cooperadora Sineide, vamos dar um presente para a nossa missionária Isabela, né? Apesar dessa roupa aí meio verde, mas está tudo certo. Né? Glória a Deus. Um bichinho cor-de-rosa, hein? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar pela missionária Isabela. Senhor, meu Deus, Pai amado e querido, graças te damos pela vida da missionária Isabela.
maneira pela qual o Senhor tem usado, Pai querido, ela nesta terra. Pai, continua abençoando ela, a sua saúde, a sua vida espiritual. Visita o irmão Edson, Pai, visita todos os filhos, Pai querido, cuida da pequena, ajuda ela em todas as áreas, Pai querido, porque nós louvamos ao Senhor pela vida dela, Pai querido, instrumento nas tuas mãos, Pai querido, no nosso ministério, Pai. Muito obrigado, Pai, pela vida dela e por mais esta cooperação, é o que nós te pedimos por ela, Pai querido, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz, queridos, amém. Amém. Glória a Deus. Queria convidar a cooperadora Cleide para vir aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, cooperadora Cleide. É brincando. Amados, a cooperadora Cleide, em nome do ministério e de todas as irmãs, né, nós conversamos e queríamos dar um presente para a cooperadora Lucineide, por todo o trabalho que ela dirigiu, que ela teve à frente. Sabemos da luta, das dificuldades, das adversidades, mas estamos chegando, não é, ao fim deste congresso com paz, com alegria, não é, com as coisas que combinamos, cumpridas, realizadas. E cooperadora Lucineide, através da cooperadora Cleide, você recebe o abraço meu, de toda a liderança da igreja e de todas as irmãs do grupo do Amor de Cristo. Amém? Pode falar, pode dar um abraço, pode dar um beijo e pode dar um presente. Sim. Textinho, hein? Textinho. Você é uma mulher de Deus. Grande é o chamado na sua vida. Continue se esforçando. A sua vitória está garantida. Tu és um vaso precioso nas mãos de poder. E onde ele te enviar, tu deixará rastro de bênção. Tu és rara, mais valiosa que ouro. Tu és de fé, única dentre os seus tesouros. Você é maravilhosa e Deus tem fazer na sua vida ainda. Isso é só um comecinho, que Deus tem na sua vida. Ainda vai fazer muito por você, porque você merece muito mais. Eu tenho fé, eu creio em Deus, que Deus vai fazer muitas coisas maravilhosas. Glória a Deus. Dá um abraço. Glória a Deus. Pode sentar, nós vamos distribuir as lembrancinhas e o lanche já para vocês. Pode distribuir. Cooperadora, olha, antes de você abrir isso aí, nós fizemos aqui uma enquete, né? O que será que a cooperadora gostaria de receber como uma lembrança nossa, né? E a maioria absoluta da votação decidiu que você se sentiria muito feliz de receber uma camisa do Corinthians. Então, nós compramos uma camisa. Isso aqui é de quem? Para mim? Oxe, glória. Até eu sobrou para mim aqui. Eita glória. Obrigado, meus amados. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Queridos, quero agradecer o pastor Célio, o evangelista Luciano, presbítero Arlindo, presbítero Carlos, os amados irmãos do som, as irmãs que cuidaram das crianças lá atrás, as amadas irmãs e irmãos que trabalharam ontem, estão trabalhando hoje lá na recepção, o pessoal que está trabalhando lá na cozinha, o pessoal que está trabalhando lá no cuidado dos itens que precisa lá nos banheiros. Que Deus abençoe todos vocês indistintamente com toda a sorte de bênção. Muito obrigado, que Deus retribua vocês abundantemente. Agradecer as comissões que estiveram conosco ontem e hoje. Que Deus abençoe vocês também abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Quero lembrar aos irmãos que nós estaremos dia 31, é dia da vigília, nós também estaremos lá com o coral misto, né, lá na de Rosanópolis, não é, servindo ao Senhor com alegria, lá com os amados irmãos. E
Permitindo Deus, o ano que vem estaremos aqui para o 10º Congresso das Irmãs. Lembrando aos irmãos e irmãs que dia 31, o último sábado do mês, é a nossa vigília dos provocadores de milagres. Todos os amados irmãos estão convidados, né, para estarem conosco. Glória a Jesus por isso. Louvado seja Deus. Quero convidar o presbítero Carlos para vir aqui orar. Glória a Deus. E o presbítero Arlindo vai dar a bênção, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Quem precisa de oração, minha casa, meu próximo, minha obra do Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, nós estamos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor representou aqui neste lugar, Pai, a Tua unção, o Teu poder e a Tua misericórdia junto com o povo que está aqui, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer. E nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, esteja, Pai, cada dia, Pai, acrescentando na vida de cada um dos Teus servos, Deus, a Tua unção, para que cada momento, Pai, que do aniversário desse congresso das mulheres, Pai, ele possa ser um aniversário de crescimento, mas de crescimento na vida espiritual de cada uma, no empecilho, meu Deus, de estar, Pai, a cada dia buscando, Senhor, a Tua presença, buscando, Senhor, a Tua alegria para poder fazer a obra, ó Deus, com o coração voltado para o entendimento da Tua palavra. Quero Te agradecer, meu Deus, porque eu sei, Pai, que aqui essas mulheres que vieram aqui, ó Deus, vieram para Te louvar, vieram para Te engrandecer e vão sair, meu Deus, com a sua porção, vão sair com o seu projeto de vida, com a sua restauração, porque eu sei que o Senhor está assim fazendo, porque a Tua palavra diz que aqueles que trabalham para Ti não saem com as mãos vazias. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, contemplará, meu Deus, cada uma dos corações que está aqui, cada uma dessas mulheres, Pai, guerreiras que estão aqui, a cada uma delas que estiver, ó Pai, orando, que estiver, ó Deus, buscando, que estiver, ó Deus, se consagrando, esses congressos servirão, meu Deus, para muitas vidas serão alcançadas para a glória do Teu nome. Eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe e que o Senhor multiplique na vida dela tudo quanto elas têm feito para a Tua obra. Assim eu Te peço e assim eu já quero Te agradecer, meu Deus, no nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Toda a amada igreja diz: amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus e a graça salvadora de nosso Senhor Jesus o Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos os amados irmãos, não só hoje, mas até a volta do Senhor Jesus, para nos buscar para a vida eterna. E todos nós que nele cremos e confessamos e com muita alegria esperamos, dizemos todos juntos: amém. Glória a Deus, queridos. Uma Santina, o senhor andará recebendo